PDDE é um programa que envia recursos diretamente para a escola, através de uma unidade executora própria, a UEX. Essa gestão descentralizada e democrática de recursos pela escola amplia a autonomia e a responsabilidade da gestão e da comunidade escolar. Quais os passos para a melhor execução desses recursos? A comunidade escolar, pais, professores, funcionários, alunos, é quem deve decidir em que os recursos do PDDE serão empregados. As escolhas precisam levar em conta as principais e mais urgentes necessidades da escola. Tudo precisa ser discutido e decidido em assembleias gerais e registrado em atas, para que comprovem que o uso dos recursos recebidos decorreu de deliberação democrática. As atas devem ser mantidas em arquivo à disposição da comunidade para exercício do controle social dos órgãos de acompanhamento e controle interno e externo. Não é necessário registrá-las em cartório, basta que estejam assinadas pelos membros das unidades executoras presentes na Assembleia Geral ou reunião. O passo seguinte é fazer a pesquisa de preços, preferencialmente no comércio local. A proposta mais vantajosa deve ser acolhida, considerando menor preço obtido para o seu item, lote ou serviço cotado, melhor qualidade do produto ou serviço e comprovação das compras. Comprou? Vamos comprovar? A emissão de comprovantes de despesas, como notas fiscais, precisa acontecer no prazo correto e deve ser arquivada para comprovação dos gastos na prestação de contas. Não esqueça de guardar toda a documentação. Sabemos que tanto a UEX quanto a EEX têm a obrigação legal de prestar contas dos recursos financeiros recebidos do PDDE, mesmo que eles não tenham sido utilizados. Quando gerenciamos dinheiro público, este é um dever constitucional. A prestação de contas é a demonstração do que foi feito com os recursos públicos recebidos. Ela é apresentada pela UEX à comunidade escolar e aos órgãos competentes com a descrição dos valores recebidos naquele ano, das despesas realizadas e eventuais saldos. Agora vamos fazer o checklist dos documentos necessários à prestação de contas e que devem ser enviados à Secretaria de Educação, a qual a escola é vinculada. Cópia das atas de assembleias e reunião com a escolha de prioridades, destinação a ser dada aos recursos e critérios adotados para a seleção das melhores cotações de preços, comprovantes de despesas, notas fiscais recebidas, comprovantes de pagamento, cópias de cheques, demonstrativos de cartões e extratos de contas bancárias, etc., cópias de termos de doação de bens permanentes e para o patrimônio do município, Estado. A prestação de contas é feita por meio do sistema de prestação de contas. Quando a prestação de contas não é apresentada, o repasse dos recursos é suspenso. Os dirigentes das instituições são incluídos em cadastros de inadimplentes, instaurados processos administrativos e, em alguns casos, processos judiciais, visando a restituição dos valores aos cofres públicos. Quando ocorre a mudança de gestor, se o gestor anterior não tiver apresentado a documentação de prestação de contas, o gestor atual deverá inicialmente buscar as informações junto ao ex-gestor. A Secretaria de Educação deve notificá-lo para realizar a devolução dos recursos repassados à instituição. Devolvidos os recursos, a prestação de contas deve ser elaborada pela unidade executora.
Caso não haja devolução dos recursos recebidos, o gestor atual deve notificar o Ministério Público, protocolando uma representação contra o gestor anterior. A cópia desta representação precisa ser enviada ao FNDE para análise e desbloqueio do repasse de recursos para a instituição. Fica claro como é importante captar os recursos do PDDE por meio da adesão. Porém, o que transforma a realidade das escolas e promove o alcance dos objetivos dessa política pública é a gestão qualificada e eficiente dos recursos recebidos. Para isso, o SECAMP Nordeste e suas ações surgem para diagnosticar, propor, formar, pesquisar e avaliar o processo, desde a adesão, execução e prestação de contas. O PDDE oportuniza o exercício de práticas descentralizadas da gestão financeira nas escolas. Confere autonomia institucional para decidir e fazer acontecer sobre suas prioridades e necessidades mais urgentes. É também uma oportunidade para elaborar e executar seus próprios projetos educativos e desenvolver conhecimentos e experiências, saber boas práticas de gestão financeira em instituições educativas, realizando a necessária prestação de contas, seguindo os preceitos legais da administração pública. Essa responsabilidade, diferente de antigamente, não fica mais restrita à figura do diretor escolar e à sua equipe de coordenação. Todos os membros da comunidade educativa são chamados a colaborar e a se responsabilizar pelo bom uso das verbas destinadas à educação. Estamos criando uma nova cultura escolar e administrativa. A gestão democrática é desafiadora, mas ela pode se tornar realidade e ser um espaço educativo e de formar as pessoas para uma cidadania mais ativa e responsável sobre os rumos da vida social e pública. Por isso, pais, estudantes, professores, servidores administrativos, pessoas da comunidade local têm o direito de participar das decisões e discussões referentes aos projetos pedagógicos e sobre como os recursos recebidos serão empregados para a melhor realidade escolar. A gestão democrática é urgente e necessária para que possamos avançar enquanto rede de ensino público brasileira para aquilo que pretendemos alcançar em curto, médio e longo prazo como projeto de sociedade e de nação que a educação pode ajudar a construir. Tudo isso é parte de um redirecionamento dos marcos de gestão escolar e pública, cuja ênfase recai sobre novos procedimentos de ética e de transparência nas ações realizadas. Como é o processo de prestação de contas do PDDE em sua escola? Você já parou para pensar que a confiabilidade dessa prestação de contas depende inicialmente de um planejamento adequado às necessidades da execução dos recursos? Além disso, depende da sua participação no momento de analisar as contas, conferir as notas de compra e compará-las com os orçamentos. Todo esse trabalho coletivo se justifica porque o PDDE oportuniza práticas descentralizadas de gestão financeira nas escolas. Esta autonomia institucional depende diretamente do seu envolvimento no planejamento, na busca por orçamentos e também na fiscalização da prestação de contas. Esta não é mais uma prerrogativa restrita à figura do diretor e à sua equipe de coordenação escolar. Por isso mesmo, chamamos todos vocês, membros da comunidade escolar, a colaborarem e se responsabilizarem pelo bom uso dos recursos do PDDE. Essa participação é um direito e, ao mesmo tempo, um dever de cada um de nós, um compromisso ético, político, que temos com a qualidade de um projeto de educação pública em nosso país.
tome parte nas ações e decisões referentes à maneira como os recursos são empregados em nossas instituições escolares. Então, gestoras e gestores, na condição de líderes da comunidade escolar, juntem-se a essa rede cidadã em prol da boa gestão dos recursos do PDDE e ações integradas.